A paz do Senhor Jesus e que Deus e cada um que está firme na presença do Espírito Santo e o amor do Pai estejam dentro dos vossos corações, irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos. Nessa tarde, da horário dessa gravação, 12h42, da data do dia 10 de novembro de 2021, o horário que eu estou fazendo esta gravação, que vai no canal A Palavra Viva, Eficaz e Verdadeira. Há dias atrás, irmãos, vale dizer que no canal, nós temos sobre esse assunto, mas Deus, por sua infinita vontade e misericórdia, pediu para passar essa dura advertência aos falsos pastores. Aí eu pergunto para você, por que ultimamente, Denis, está tendo muita apostasia? Por que ultimamente está tendo muito engano, muita mentira? Jesus dizia lá em 24 de Mateus, um verso muito importante, que nos últimos tempos, as pessoas iriam, por exemplo, ter muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Se eles disserem, Cristo está lá, Cristo está aqui, não dê ouvidos, porque são muitos falsos profetas que iriam surgir nos nossos dias. Aí eu falo para você, você está preparado, irmão, para a hora que Jesus vir buscar a sua igreja? Você está caindo na conversa dos falsos profetas? Ou não? Os verdadeiros profetas, irmãos, são perseguidos, são caluniados, são zoados por causa do amor de Cristo. E os falsos profetas, por exemplo, não têm uma boa conduta espiritual diante de Deus. Muitas pessoas ensinando heresias, falsas profecias, falsos sonhos, falsas visões. E vocês vão entender nesta palavra as características que você terá que distinguir de um falso profeta. A palavra que Deus me mostrou foi 2 Pedro, capítulo 2. E nós vamos ler nas duas Bíblias aqui sobre a orientação do Espírito Santo. Tá certo? Vamos lá então, irmão, fazer a leitura com a ajuda e a guia de Deus. Os falsos mestres. Nós estamos a leitura com a ajuda e a orientação do Espírito Santo, na guia de Deus. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou no mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo que vivessem piamente. E livrou o justo Jó, enfadado de vida dissoluta de homens abomináveis, porque este justo, habitado entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia suas obras injustas. Sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos
sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se branqueiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando em pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou um prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são pontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, pelas quais a escuridão das trevas eternamente os reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhores fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio lhe diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjadouro de lama. Pesada essa palavra, hein? Só na leitura, né, irmão? Que palavra forte. Vamos para a segunda Bíblia, que é realmente a que eu vou pregar, né? A palavra. Segundo Pedro, capítulo 2. Olha uma leitura mais fácil. Eu li na Ark, porque muita gente tem a Ark na mão. Então eu sempre priorizo de ler ela também. Vamos lá, o perigo dos falsos mestres, né, irmãos? Falsos profetas, seja o que for. Vamos lá. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância inventarão mentiras, astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo. A sua destruição não tardará, pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas da sua família, quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos. Mais tarde condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, e as transformou em montes de cinzas, como exemplo do que acontecerá com os perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma. Por ele ser um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos em seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que são de devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sob o castigo até o dia do julgamento. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e intuitos distorcidos e desprezam a autoridade. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam apresentar diante do Senhor uma acusação de blasfêmia contra esses seres. Os falsos mestres são como criaturas irracionais movidas pelo instinto, que nascem para apanhar e morrer. Nada sabem sobre aqueles a quem insultam.
e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de entregar a imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha, uma mancha de meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los enquanto participam das suas refeições. Cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição, desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Balaão, porém, foi repreado por sua loucura quando uma jumenta que não para o repreendeu com voz humanas. Eles são como fontes secas, ou neblina levada pelo vento, e estão condenados por as mais escuras trevas. Com palavras vazias proclamam sua grandeza imaginária, e apelam para os desejos carnais distorcidos, a fim de trair de volta o pecado àqueles que o mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos de corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. E quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixar amaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, rejeitar a ordem recebida para viver do modo santo. Nele se confirmam os provérbios: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Até aqui, irmão. Amém. Deixa eu só ligar o ventilador, desligar o ventilador, e a gente já começa o assunto. Só um minutinho. Olha a pregação da palavra, e eu quero que foque. A palavra não vai ser tão estendida assim longamente. Mas o engano dos dias de hoje, né, irmão, é as falsas profecias. Enquanto alguns poucos estão pregando a verdade e a reta palavra de Deus, vale dizer uma coisa, para começar essa palavra na orientação de Deus. Mas, Senhor, eu não sou um falso profeta, eu sou um verdadeiro profeta. Eu não peco. Para de mentir, meu irmão. Para de mentir. Para de ser uma pessoa falha. Para de contar tuas falhas, suas imperfeições. Você sabe que o pecado todo mundo comete. Seja justo, seja ímpio. Cada um com seus defeitos. Cada um com as suas imperfeições. Eu tenho as minhas. Outras pessoas também. Mas todos somos pecadores. A nossa natureza decaída. A nossa carne. Nós temos falhas. Nós temos defeitos, como todo ser humano tem. Mas também temos qualidades. E as qualidades devem ser bem usadas, bem estruturadas, dentro do contexto do Espírito Santo. Lembre-se de uma coisa. Aonde tiver o trigo, vai ter joio. E aonde tiver o joio, sempre vai ter trigo. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Jesus vai dizer assim para ele: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que Jesus olha não é a nossa falha da nossa carne. Não é o que está por fora da gente, mas o que está dentro de cada um de nós. Você que deve estar ouvindo esse vídeo, sempre tem ouvido canais com 500 mil inscritos, 1 milhão de inscritos. Gente que prega bonito, fala bonito, ensina a palavra, explica as coisas bem, mas você não sabe que aquelas pessoas muitas das vezes são falsos profetas. Porque a heresia, né, irmão, é uma obra da carne. O que é heresia mesmo, irmão? A heresia são as falsas doutrinas, né? Não da Bíblia que está escrito, mas falsas doutrinas inventadas por homens. Porque fala aqui, ó: contudo, assim surgiram falsos profetas,
entre o povo de Israel. Também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. O que eu tô querendo dizer aqui? Deixa eu ir num lugar mais melhor, irmão, que aqui tá muito quente. Eu vou gravar o vídeo ali na área. Dá só um instante. Um lugar onde tem vento, né, irmão? Tô gravando aqui, que é importante. Aqui tá bom, aqui fora. O ambiente interno, exterior. Aqui tem um ventinho, pelo menos. Tô gravando aqui fora, não reparem, tá, irmãos? Tá bom, lugar humilde. Aí eu pergunto pra vocês. Hoje em dia, muitas pessoas pregam bonito. Muitas pessoas falam lindo da palavra de Deus. Pregam a verdade, pregam a justiça, pregam a retidão, pregam o Espírito Santo, né? Prega, né, irmão, sobre o pecado. Mas a hora que chega da palavra escatologia, que são as coisas que acontecerá no final dos tempos, as pessoas distorcem e ensinam as heresias, irmão. Por quê, irmão? O livro mais difícil de aprender é o Apocalipse. E aí você me pergunta, por que está surgindo muitos falsos profetas no dia de hoje? Está surgindo falsos profetas porque o próprio Mestre Sumo Salvador Jesus Cristo, ele disse que nos últimos tempos iriam surgir muitos falsos profetas. Vou dar um exemplo para você. Aqueles que pregaram data que tal dia vai acontecer o arrebatamento, tal dia vai acontecer isso, e a Bíblia deixa bem clara que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. É uma mentira, não é verdade? É uma falsidade tremenda. Por quê? As pessoas não estão pregando a verdadeira, genuína palavra de Deus. Estão enganando as pessoas no dia de hoje. Então, muitos falsos profetas têm surgido nos dias de hoje. E estão enganando a muitos, ensinando heresias destrutivas, ou seja, ensinando falsas doutrinas, falsas pregações, irmão. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, que é o que a gente chama de heresia, ok? Glórias a Deus. Porque eles até negam que o Mestre Jesus Cristo os resgatou. Tem gente que não lembra nem do madeiro da cruz de Cristo, do sacrifício que ele fez pelos nossos pecados. E os caras acham que é tudo normal, tudo bom, tudo do melhor. E as pessoas estão perecendo por falta de entendimento. E não estão compreendendo hoje em dia a verdadeira palavra do Espírito Santo. As pessoas acham que é de, mas eu acredito, eu ouço, eu ouvo, né, irmão? Então toma cuidado com esses falsos profetas, irmão, que eles estão ensinando. E ainda mais esses pregadores só de destruição, outros que só pregam heresia, ensina que não tem problema isso, não tem problema aquilo. Pessoa que defende o pecado, aleluia, e não verdadeiramente prega contra o pecado é um falso profeta. Pessoa que tem, aleluia, aparência de piedade, mas mostra ganância, orgulho, né? Aparentemente pedindo dízimo, pedindo dinheiro e usa para os seus próprios interesses, é um falso profeta também. Falso profeta só ensina coisas erradas, não ensina coisas corretas. Aleluia! Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará. Sabe o que diz aqui que o Pedro falou aqui nessa palavra? Ele falou que muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres. A imoralidade, irmão, vale dizer que não é só a questão sexual, tá? É relacionado também à questão de negar a Deus, negar a Cristo, né? Andar na imoralidade espiritual também. Desviar, apostatar, etc. Por quê? Porque fala aqui, ó. As pessoas estão seguindo
doutrinas antibíblicas desses falsos mestres, que não estão ensinando a verdade, estão difamando da palavra de Deus. Tem gente que pega lá, irmão, que eu vi na internet, vai dizer, gente famosa, gente, aleluia, que conhece a palavra de Deus, e fica difamando contra a palavra de Deus. Muitas pessoas vão cair. Por quê? Porque fala lá em 23 de Mateus, você não deixou minhas ovelhas atravessarem, não deixou caminhar. Ele fala, fariseus hipócritas, não herdarão a coroa da vida eterna. Guias maus, guias cegos, que conduzem outras pessoas à cegueira espiritual. Porque tem muita falsa profecia por aí, irmão. Porque as pessoas não vivem na intimidade do Espírito Santo. Falta Jesus em sua vida. Falta o Espírito Santo no teu coração, meu irmão. E você perece por falta de entendimento, porque você quer acreditar só nas falsas profecias, só no bênção, só na materialidade, só pensa em bênção, só pensa em prosperidade, e você não prepara para ser salvo, meu irmão. Então estão difamando a palavra de Deus atualmente. Eles inventam, sabe o que é? Ganância. Sabe o que é ganância? É o amor desenfreado ao dinheiro. É o amor desenfreado. Tem gente que gosta de um dinheirinho, né, irmão? Para pregar a palavra, para ensinar, né, irmão? E pede milhões, e mais milhões, e aproveita para construir suas riquezas, seu dinheiro. Seu dinheiro não é de nada para a tua salvação, meu irmão. Seu dinheiro não vai valer de nada para aquele dia. Jesus vai olhar para você e vai falar assim, ó: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque olha que fala que inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Ó, dízimo, obrigatório, dá dízimo, dá 20, dá 40, dá 50%. É para ajudar. E fala assim para vocês, explorando vocês. Mas lembre-se, quem vive na ganância, quem vive na soberba, não herdará a coroa da vida eterna se não se arrepender de seu pecado, meu irmão. Avarentos não herdarão a coroa da vida eterna. Avarentos. Muitas igrejas hoje em dia fracas, né, irmão? Só pedindo dinheiro o tempo todo, só dinheiro, mais dinheiro para os seus deleites. E Deus está vendo a tua atitude, seu falso profeta, ensinando a teoria da prosperidade, essa teoria enganosa, essa teoria mentirosa que foi inventada por homens, que conduzem à perdição. Glórias a Deus. Deus diz para vocês, sabe onde vai ser avarentos? Vai para o inferno. Se não guardar, se não voltar para Cristo, não se arrepender do teu pecado, você vai descer ao inferno, meu amigo. Aleluia, teu dinheiro não vai valer de nada lá. É o sangue de Jesus que compra. Aleluia, teu santo nome, Senhor. Porque diz, mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará. Se você continuar no pecado, irmão, da heresia, de contar falsas profecias, de ser conduzido pelo espírito do engano, lembra que tem a porta estreita e a porta larga. Seu rumo é a porta larga. E a tua destruição com certeza é certa, se você não andar os caminhos de Jesus e continuar enganando as pessoas no dia de hoje. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o antigo mundo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas da sua família, quando destruiu um dilúvio e o mundo dos perversos. Mais tarde condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, e as transformou em montes de cinzas, como exemplos do que acontecera aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando de Sodoma, por ele ser um homem justo, afligindo com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade, que via e ouvia todos os dias. Aqui entra numa parte importante,
que até na antiguidade, na época de Noé, na época de Ló, teve muita imoralidades, teve muita idolatria naquele dia também. Por quê? Porque as pessoas naquela época eram perversas, como é no dia de hoje. Jesus disse que nos últimos tempos iria ser como os tempos de Noé, iria ser como nos tempos de Ló, nos dias de hoje. E hoje você vê a palavra promiscuidade com tudo no mundo. É muita coisa horrível que você vê no dia de hoje. Homem com homem, mulher com mulher, mulher com animal, homem com animal, pai, filho, filha, pecando na imoralidade sexual, seja na fornicação, seja no adultério, seja no incesto, etc. O mundo é do maligno, e hoje as pessoas estão caindo, inclusive, na mão do adversário o tempo todo. Glórias a Deus. E isso não foi falta de aviso. Os dias de Ló, as pessoas eram imorais. Todos na época eram imorais. Glória ao santo nome. Mas sempre teve um livramento. Naquele dia, as pessoas, 7 pessoas, né, irmão? 8 pessoas entraram na arca e foram salvas. Deus tinha dado uma ordem para Noé. Olha, Noé, constrói uma arca. Ele dava as medidas, dava tudo, e ele dizia para ele: eu irei destruir esta humanidade, porque os seus pecados são graves, e eu não terei misericórdia. Deus falava assim naquele dia. Noé obedeceu a ordem de Deus, construiu a arca, 7 dias, como a palavra destaca. Ele e sua família, principalmente seus 3 filhos e suas 3 esposas, entraram na arca. As pessoas ficavam zombando, ficavam rindo. Ele ficava falando: vai vir o dilúvio, se arrependam. E eles não ouviam. Ficavam bebendo, davam de casar, davam de beber. Naquele dia, né, irmão? Dava-se casamento, bebiam, comiam, como no dia de hoje. Farras, festas, etc. No dia de hoje. Só que passou-se os dias e veio o dilúvio, e toda aquela humanidade morreu no dilúvio. O dilúvio cobriu a terra inteira de água, durante 40 dias e 40 noites, como a Bíblia destaca. Glória ao teu santo nome. Todo mundo morreu naquela chuva. Glória ao teu santo nome, Senhor. Mas 8 pessoas foram salvas. Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas deles. Glórias a Deus. Ló também teve esse exemplo aí, ó. Ló, um pouco tempo depois, lá em Sodoma e Gomorra, ele morava numa cidade em que as pessoas viviam na perversidade como tudo. Ele via a maldade daquele povo, e aleluia do santo nome, e logo, aleluia do santo nome, ele soube pelos anjos que aquelas cidades iriam ser destruídas. Iriam ser destruídas aquelas cidades. E eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Nessa aí, foram só 3 pessoas que foram salvas. Porque as pessoas queriam fazer amor até com os anjos, né? Pessoas perversas daqueles dias. Porque eram tudo gays, tudo homem, com homem, mulher com mulher. Toda a promiscuidade daquela época também. Deus ficou irado e resolveu destruir aquelas 2 cidades. Aleluia, teu santo nome. E os olhos deles ficaram cegados, né? Porque os anjos, com o poder de Deus, né, irmão, mandou força, e aquelas pessoas perversas ficaram com seus olhos cegados. E caiu meteoros, né, irmão? Enxofre do céu, acabando e destruindo aquelas 2 cidades, que virou ruína. Aleluia, para não contar a história. E não será diferente na grande tribulação.
E não será diferente na ira de Deus. As pessoas acham que tudo vai ficar normal, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo tranquilo. Mas Deus sempre deu livramento. Em Noé foi a arca. De Ló foi a fuga dele da cidade de Sodoma e Gomorra. E nós, se nós formos firmes e fiéis, vai ser o arrebatamento que vai nos livrar. Jesus disse que iria preparar moradas e queria buscar um povo justo, fiel e verdadeiro. No meio da opressão desse mundo do dia de hoje, ele iria voltar e iria levar uma igreja firme, fiel e verdadeira para a tua glória. Por isso que ele fala que ele fez esses juízos porque a pessoa não dava valor à palavra. E hoje não é diferente. Muitos não querem saber se Jesus vai voltar hoje, se Jesus vai voltar amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, ou daqui um ano. Para eles está bom o mundo. Pode fazer o que quiser, tá ótimo. Tá pecando, tá errando. Ai, continua só bebendo a cachaça da vida. Continua só aproveitando a sua idolatria de imagem de escultura. Continua só aproveitando o bem bom do dinheiro, né, seu avarento? Né, seu incrédulo? As suas paixões vergonhosas e moralidades de tudo qualquer tipo. Jesus vai voltar. E muitos não vão ser arrebatados. E muitos vão ficar na grande tribulação. E muitos vão ficar aí, ó, quebrando a cara, perguntando: tem misericórdia de mim? Adianta você ter misericórdia, porque você talvez vai ser mártir da grande tribulação. Muitas pessoas vão ficar na grande tribulação. Para você se salvar na grande tribulação, você que é cristão, meu irmão? Cristão, falando com você, cristão. Você pode ser um mártir. Você pode ter que dar sua vida numa guilhotina. Aleluia, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da tua iniquidade. Larga de ensinar heresias, larga de ensinar falsidade. Isso aí quem está te guiando não é o Espírito Santo, é o espírito do engano. Glórias a Deus, Senhor. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações que lhes são devotos, e ao mesmo tempo manter os perversos sob o castigo até o dia do julgamento. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos de instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam apresentar diante do Senhor uma acusação contra esses seres. Os falsos mestres são como criaturas irracionais movidas pelo instinto, que nascem para apanhar e morrer. Nada sabem sobre aqueles a quem insultam. E como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Praticam mal e receberão mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los enquanto participam das suas refeições. Cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os estáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição, desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que armou a recompensa que receberia por fazer o mal. Vamos aqui nessa parte aqui agora, né, irmãos? As pessoas hoje em dia, irmão, o que elas têm em si? As pessoas gananciosas, as pessoas avarentas. Elas são orgulhosas. Orgulhosas é o quê? Em que sentido, Denis? Orgulhosas de si próprias. Não pensam no ser humano. Não pensam no próximo. Não pensem em ajudar um necessitado com uma cesta básica, com alimento, com a palavra. São arrogantes. São metidos. Irmão? Arrogante, que é arrogante lá? Mitidão, a besta, né, irmão? Ah, eu tô feliz, eu tô rico, eu tô milionário. Mas tu não sabes que és um miserável, cego, nu e descalço, meu irmão? Você tem de tudo. Você tem um seu carro 0 km.
você tem seu dinheiro, você tem sua mobília, você tem tudo. Para com isso, rapaz. Mas, enfim, irmãos, Deus, ele sabe melhor das coisas, concorda? Mas ele sabe de todas as coisas, irmãos. Deus, ele sabe, ele conhece. Mas lembra de uma coisa, irmãos. Todos nós, tô gravando o vídeo daí, vou pôr no canal. Todos nós sabemos que vamos acertar contas com Deus, você sabe disso, né? Eu não preciso ficar falando, né, coisas sem sentido, né? Mas olha o que está escrito aqui na palavra que eu tô lendo aqui para vocês. Nós vemos, portanto, que o Senhor, ele sabe resgatar as provações que são devotos. Sabe que as pessoas são firmes no Espírito Santo, andam em espírito, andam em verdade, andam com mansidão, andam de tudo qualquer jeito, firme na presença de Deus? Então, ele é severo com aqueles que seguem desejos de instintos distorcidos e despreza a autoridade. Então, tem gente que não dá nem bola para a palavra de Deus, não está ligando para o evangelho, estão sendo enganados, estão assim, pervertendo das suas próprias ações e não percebe o que está acontecendo de verdade no mundo, né? Se você vê o Cumbre Vieira, se você vê os vulcões, né? Não é um exemplo de sinais da vinda de Cristo? Você não percebe o tanto de moralidade que você vê no dia de hoje? Eu vou dar um exemplo. Eu acho que eu vi uma notícia uma vez na internet sobre a questão sobre as crianças, querendo os caras ensinar coisas sobre sexo em crianças menores. Pensa. Como chama isso, Denis? A ideologia de gênero. Hoje em dia, as pessoas não querem mais que a pessoa seja homem ou mulher, sei lá, quando nasce. Homem que é homem tem que ser homem, né, irmão? Mulher que tem que ser mulher, gerado por sendo mulher, é mulher, né? Mas o mundo quer instruir as pessoas de escolher. Aquele homem seja mulher, a mulher seja homem. Sabe, é uma monstruosidade que a gente vê no dia de hoje. E eu tenho certeza da parte de Deus que isso não vem de Deus, irmão. Não vem do Espírito Santo. Isso aí é tipo de uma promiscuidade gravíssima que o homem está cometendo, dando legalidade ao aborto. Enfim, as pessoas não querem mais ouvir a sã doutrina, não é verdade? Eles estão severos com aqueles que seguem seus desejos, que seguem seus instintos distorcidos. Por quê? Não lê a Bíblia, não lê a palavra, não entende, não consegue interpretar da forma correta. Então ele despreza inclusive a autoridade, né? Esses indivíduos aí são o quê? Orgulhosos, arrogantes. Que são arrogantes e orgulhosos? São aquelas pessoas soberbas, pessoa que pensa no dinheiro. Infelizmente, eu estou falando aqui a verdade. Tem muita pessoa, irmão, que tem as placas de igreja e eles ganham milhões e milhões à custa das pessoas. Inventa heresias, inventa falsidades, entendeu? E aí, eles orgulhosos de si próprios, conseguem suas riquezas, seu dinheiro. Mas sempre Deus fala, mas você não sabe que és um miserável, cego, nu e descalço? Então seu dinheiro não vai valer de nada para a glória de Deus. Entenda isso. Porque até atrevem a zombar de Jesus. A Deus também. Então você lembra de uma coisa. Você, meu irmão, está blasfemando contra Deus, contra Jesus. Você que não valoriza a palavra de Deus verdadeira. Você vai acertar contas. Todos nós vamos acertar contas. Eu vou acertar conta. Vocês vão acertar contas. Ninguém escapará, irmão, do julgamento. Até os ímpios vão estar sendo julgados. Adianta você achar que Deus existe ou não existe. Você vai estar lá diante de Jesus um dia. Você não serviu a Jesus? Você vai acertar a conta com ele um dia. A conta virá. Você que brincou com Deus, você que brincou com Jesus. Ou você pode falar que Jesus não vai voltar, que Deus não está vendo, né? Que essa impiedade vai ficar barata, porque não vai ficar. Porque o aperto desse mundo só vai piorar. Tá? O mundo vai apertar mais ainda. E se você não tiver arrependido dos seus pecados, meu irmão, eu lamento te falar, você não será arrebatado. Tá bom? Então, se arrependa dessas falsas heresias, dessas falsas profecias, porque elas não vêm de Deus, viu?
nelas vem do espírito do engano. O inimigo não faz nada a não ser matar, destruir e roubar. Esse é o trabalho de Satanás. É isso que ele faz, viu? É isso que ele faz. Ele mata, ele destrói, ele rouba. Posso contar uma coisa para vocês? O que eu senti de falar? As pessoas, irmão, que não entendem a palavra de Deus, chama a pessoa de louca, de atrapalhada, que tem problema de cabeça. Porque nunca vai entender o evangelho. Porque a mente está fechada. Aqui, ó. Cauterizada. Contaminada. O dia que Deus abrir teu entendimento, você vai perceber que isso não é loucura. Que vem dos céus, que vem do Espírito, viu? Que eu posso falar para vocês. Eu posso ser quem eu sou. Mas nunca fui um falso profeta, viu? Deus me deu já prova sobre isso. Tá certo? Então lembra de uma coisa. A cobrança vai vir. Deixa eu continuar aqui, que a gente está terminando. Os falsos profetas são como criaturas irracionais movidas pelo instinto. Ou seja, ele prega na carne. Pelo espírito, com certeza, ele não prega, viu? Que ele nasce já para atrapalhar e morrer, né? Então, nada sabem sobre aqueles a quem insultam, como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Pessoa que só pensa na questão material, só prega a teoria da prosperidade, só prega a bênção, né, irmão? Só prega, né, irmão? Bênção. É ótimo ter uma bênção, né, irmão? Da parte de Deus, com certeza. Deus abençoa sim. É ótimo ter uma prosperidade, né, irmão? É ótimo construir um sonho. Mas se eu observo os sinais, veja o que está acontecendo no mundo, o cenário mundial. Observe a Europa, observe a Ásia, observe a América. Tá normal as coisas? Tá fácil o mundo hoje em dia? Por acaso você não está percebendo que Jesus está prestes a voltar e buscar o seu povo? Se você continua falando heresia, falsidade, a escolha foi sua, meu irmão. A escolha foi sua. Se você quer continuar enganando o povo, a tua mentira vai cair. A tua máscara vai cair. Porque Deus me colocou essa palavra para pregar contra os falsos profetas. Tem um monte de gente que prega bonito na internet, prega maravilhoso, mas ensina as falsas doutrinas. Deus é contra a falsa doutrina. Lá em Gálatas, capítulo 1, ele fala, no verso 8, que todo aquele que trocar o evangelho e colocar um outro se considera anátema, mentiroso, sabe? É como maldição na tua vida. Sabia disso? Glória ao teu santo nome, Senhor. Então você vai ser destruído por sua própria corrupção. Continua pecando, continua enganando o povo, continua ensinando a prosperidade. Deus está tão paciente com a prosperidade, né, irmão? Está prestes a tirar a tua igreja em breve e você não está percebendo, né, irmão, o que está acontecendo, né? Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Sabe aquele que planta espinho? Ele vai colher espinho. Porque o que está no teu coração, esse aí é o teu tesouro. Você sabia? Tua ação, você que fala palavrão, xinga todo mundo, maltrata todo mundo. A conduta, os teus testemunhos, confirma aquilo que está no teu coração. Porque você vai ser destruído pela sua própria corrupção. Gosto de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. Você que gosta de trair tua esposa, trair seus filhos, trair a tua família, tu vai pagar um preço, meu irmão. Tu vai pagar por você andar com a amante, por você prostituir-se com a tua amante. Deus vai te pegar, meu irmão. Não adianta você enganar os olhos que o Espírito Santo observa. Não adianta você contar ladainha, mentira, falsidade. Porque Deus vai te pegar, meu irmão. Continua imoralizando a tua casa, mas Deus está te vendo, meu irmão. Não adianta você esconder perante Deus. Que aonde Ele estiver, você vai estar lá. Viu? Deus está pregando eu pegar para muito falso profeta hoje. Não é para a pessoa que está ouvindo o evangelho, é para aqueles falsos profeta pregador de prosperidade. Para ouvir a verdade, certo? Porque gosto de se entregar à imoralidade. Em plena luz do dia. Vocês são uma vergonha. E uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los enquanto participam de suas refeições. Você pode ter certeza, irmãos, que você está rumo à destruição. Ou uma porta larga da destruição. Você pode enganar o teu companheiro da fé.
você pode enganar os irmãos, você pode estar pregando a palavra na internet, enganando o povo, mas a Deus você não engana, viu? Isso é uma vergonha perante Deus, isso é uma vergonha perante o Espírito, porque o Espírito Santo não está mais usando de ti, porque você só deu ouvidos a doutrinas antibíblicas, a falsidade, tá certo? Então, Deus não tem prazer de ti, meu irmão. Glória ao santo nome. Continua participando da mesa dos adúlteros, da mesa dos fornicantes, da mesa dos idólatras e outros mais. Continua participando dos ímpios. Semeia com eles, porque você vai pagar o teu preço também um dia. Se eu não voltar para Jesus, você vai pagar muito caro por suas escolhas, viu? Disso você pode ter certeza absoluta. Glórias a Deus, porque Deus não agrada de ti. Você está achando que está pregando pelo Espírito, mas você não está, viu? Glória ao teu santo nome. Pode ter certeza que os pés que cometem a maldade, Deus detesta, viu? Deus detesta vocês que é pés que apressa a fazer maldade. Você que só pensa em impiedade. Você vai pagar, meu irmão. Você vai pagar se você não se arrepender. Deus não compactua com mentira também, viu? Todos aqueles que amam e cometem a mentira, seu lugar é no lago de fogo que arde como enxofre. 22 de Apocalipse. Leia no último livro, onde vão os mentirosos. Porque a heresia é uma mentira, né, irmão? É uma doutrina mentirosa. É uma doutrina de homens. Não é uma doutrina que está na Bíblia. É uma doutrina antibíblica. E os mentirosos não herdarão a coroa da vida eterna. Não prego o que está dentro da palavra. Seduzem os estáveis, são treinados na ganância, vivem sob maldição, desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão. Filho de Beor, já, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Vivem sob maldição. Pesada essa palavra deles. Pesado. Desviaram-se da porta reta da salvação. Seguiram os passos de Balaão. Vivem atrás da ignorância, né, irmão? Vivem atrás, né, irmão, do adultério. Vivem atrás da fornicação. Vivem atrás de todos os pecados. Balaão foi, porém, refreado por sua loucura. Quando uma jumenta que não fala o repreendeu com voz humana. Deus usa uma jumenta, né, irmão? Para ele enxergar, né, irmão? Porque ele pediu para ele pregar destruição. Pedia para falar sobre destruição. Mas foi falar de bênção no final das contas, né, irmão? Glórias a Deus. Eles são como fontes secas, ou neblina levada pelo vento. E estão... Só um minutinho, irmãos. Então, irmãos, continuando, que eu vou encerrar aqui. Estava atendendo uma ligação aqui, né? Reparem, irmãos. Então poderá estar dividido esse vídeo, né, rapidamente aqui. Mas já irei acabar aqui, que a gente já está no final da pregação. Mas é preciso ouvir, tá, irmão? Deixa eu só limpar aqui. Ok. Desculpem aí, meu irmão. Isso aí acontece. Na gravação, tudo pode acontecer. Deixa eu achar aqui a palavra onde estava. Então eu tô acabando já com a graça do Espírito Santo. É uma palavra dura, né? Vocês perceberam? Não é uma palavra fácil de ser pregada. Então vamos lá. Olha o que fala aqui na parte 17 até o 22, que eu vou terminar aqui de ler essas últimas partes. Eles são como fontes secas, ou neblina levada pelo vento, e estão condenados às mais escuras trevas. Com palavras vazias proclamam com sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos, a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos de corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. E quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça, que conhecendo-o, rejeitar a ordem recebida para viver do modo santo. Neles se confirmam os provérbios. O cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama.
São fontes secas, neblina levada pelo vento. Você lembra daquela parte que fala? Não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha. Então as pessoas, irmãos, estão na escuridão, na porta larga do mundo, né, irmão? Então não está enxergando, né? Porque não tem a luz de Cristo nelas, não tem a ascendência de Deus. Os falsos profetas, eles não têm a luz de Cristo, não tem a luz do Espírito, tem a luz do Espírito, tem as trevas do Espírito do engano. Ouçam uma voz eles, mas são enganados. Não prega aquilo que está na Bíblia, ensina heresias, ensina falsas profecias, porque em palavras vazias proclamam a grandeza imaginária, apelam para os desejos carnais torcidos a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Aí ele fala: a fornicação não é pecado, pode fazer. Adultério não é pecado, pode fazer. A mentira não tem problema, tem gente que até fala a favor da mentira. Só misericórdia do Espírito Santo, né, irmão? Tem gente que ensina a mentira sobre distorcendo, né, irmão? Sobre a vinda de Cristo, sobre o arrebatamento, fala que não tem arrebatamento. Outros ensinam uma heresia que Jesus já voltou nos anos 70. Enfim, as pessoas estão falando palavras vazias. Por quê? Não vem do Espírito Santo, não vem da palavra de Deus, porque seus desejos carnais distorcidos estão atraindo as pessoas para o engano. Que engano? A heresia. Olha quantas pessoas caiu na mentira da heresia, né, irmão? Esse tempo todo. Dizendo: ai, Deus mandou falar, Deus mandou ensinar, Deus mandou explicar. Deus, irmãos, ele fala só quando ele quer falar, irmão. Você, irmão, está falando com sua carne. Você está falando fora do entendimento do Espírito Santo. Larga de ser enganado, meu irmão. Larga de mentira. Larga de contar mentira para as pessoas que servem o Senhor, a Deus em espírito e verdade. Porque falam, prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção. Porque hoje as igrejas, de placa de igreja, estão todas corrompidas. Hoje em dia muitos estão pregando na carne e não estão mais pregando no Espírito Santo. Porque continuam acreditando na prosperidade, só na bênção, mas não prega juízo, não prega arrebatamento, não prega grande tribulação, e continua enganando o povo. Eu não digo que aconteceu arrebatamento, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ser maltratados, judiados, a pessoa vai bater em ti, vai falar seu mentiroso, seu falso, falou que é prosperidade, é bênção, mas você não ensinou que Jesus ia voltar, você não ensinou que o arrebatamento ia acontecer. A conta vem, viu, irmãos? A conta vem. Pois cada um é escravo daquilo que o controla, né? O inimigo, ele sempre vai na fraqueza das pessoas. Vai dizer, todo mundo peca, até o justo peca às vezes. Mas o ímpio não consegue deixar das suas práticas imundas. E quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa amaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Tem gente que conhece a palavra, né, irmão? Anda com Cristo, mas vive nas iniquidades o tempo todo. É aqueles que falam da Laodiceia. Sabe, mas não quer seguir a palavra de Deus verdadeiramente. E sempre procura distorcer da palavra de Deus. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça que conhecendo. Rejeitar a ordem recebida que viver do modo santo. Nele se confirmam os provérbios. O cão volta ao seu próprio vômito. E a porca lavada voltou a resolver-se na lama. É que nem fala. Não dê pérola aos porcos. Não dê. Tem gente que quer voltar por vômito. Tem gente que quer voltar ao Egito. Embora por um tempo anda com Deus, com Jesus, mas distorce da palavra. Aí volta pior. Comete muito mais pecados. Não só um, mas vários. Não só o que estava, mas pior. Então, irmãos, ande na luz de Cristo e no Espírito. E saia do espírito do engano. Saia das heresias. Você que é falso pregador, se arrependa do teu pecado de heresia. Sai da mentira. Larga de ouvir falsa profecia. Vai ouvir a genuína palavra de Deus. Deixa o Espírito trabalhar. E Deus resplandecerá em sua vida. E preparará você ao arrebatamento.
porque assim você estará em intimidade no Espírito Santo. Deus, até aqui, irmãos, Deus seja louvado. Amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glórias a Deus. Pai nosso que habita nos céus e no íntimo dos nossos corações, com a graça plena do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por este vídeo que foi aberto no nome do Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo eternamente. Agradeço, Pai, pela conduta, pela ordem, pelo discernimento que o Senhor nos deu nessa tarde. Abençoai, Pai, neste vídeo, nessa forte advertência que o Senhor dá aos falsos pregadores. Que nós não sejamos enganados por falsos profetas, Pai, mas que nós andemos segundo o Espírito Santo diz às igrejas. Jesus dizia que ia ter muitos falsos profetas, muitos mentirosos, mas chega o tempo em que Jesus iria buscar a tua sã e verdadeira igreja. Senhor, guarda da iniquidade, guarda do pecado, guarda de tudo aquilo que não provém da tua presença, e que a presença do Espírito Santo resplandeça nos nossos corações para a vida eterna. Conduz nós, Pai, à perfeita servidão do Espírito Santo, e não às condutas erradas, e não às falsas doutrinas, Pai, e não às falsas mentiras que o inimigo conta. Que nós andemos no sangue do Senhor Jesus, fortificando e orientando pelo Espírito Santo. Visita cada um que vai ouvir esse vídeo, com a graça e orientação do teu Espírito, para que não seja enganado pelos falsos profetas, e sejam ouvidos pelos verdadeiros pregadores da tua sã e verdadeira palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador resplandeça no coração de cada um. Visite o coração, os lares de cada ser humano, e guarda do mal e da aparência do mesmo. Com a graça do teu Espírito, pedimos essas bênçãos, em nome do teu Filho amado, do Senhor Jesus Cristo, que é bendito e eterno, para todos sempre. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, os conselhos da tua palavra, interceda nos nossos corações para a vida eterna. Amém. Fiquem na santa paz de Deus. Até a próxima, se Deus quiser, irmãos. Fui.